Olá. Às vezes provoca o nosso prefeito Alexandre Quiref dizendo que ele não entendeu ainda o Ecometrópole, o Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. O que eu quero dizer é o seguinte: a aplicação do Ecometrópole não é só a readequação de uma determinada região, como queremos iniciar na Bacia do Água Fresca. A aplicação do Ecometrópole é uma quebra de paradigma na gestão das cidades brasileiras, começando por Londrina. Então é um grande plano para servir ao Brasil, tendo a nossa cidade como projeto piloto disso. Então ele é algo para ser vendido, entre aspas, para ser conquistado os governos do Estado e o governo federal. Ele atua naquilo que exatamente as cidades brasileiras não têm conseguido atuar, que é na mudança de cultura do povo, na mudança de postura do cidadão. O cidadão que entende e gosta da política, da boa política, que entende a importância da participação popular, que compreende a cidade numa visão holística, numa visão sistêmica, as inter-relações. Um cidadão que tem a capacidade de se doar para o próximo. Um cidadão de paz, um cidadão ético. Mas como vamos trabalhar nessa perspectiva? Trabalhando na lógica de resolver outros problemas, que é a cidade suja, que é a cidade que tem enchente, alagamento, contaminação, que é a cidade que não valoriza o seu patrimônio natural. Então, na visão sistêmica e holística, tudo se interrelaciona e o cidadão comum mesmo, aquele cidadão lá da rua, da vila, normal, não precisa ser nenhum dotado de inteligência, ele é convidado a esse desafio. Ao desafio de limpar o seu imóvel, de participar, de readequar sua calçada, de se interessar pela questão dos animais, por exemplo, no município, de se interessar pela vida coletiva, pela participação e bom funcionamento dos conselhos de políticas públicas. Aquele cidadão que está disposto, sabendo que o município está trabalhando com ética e eficácia, mas que os limites dos recursos públicos não darão para termos um serviço de excelência, está disposto inclusive a contribuir financeiramente, dentro das suas possibilidades, ou voluntariamente realizando alguma ação, desde cuidar de um simples terreno ao lado do seu imóvel, mas lógico, cuida e faz com que o dono do terreno seja notificado e que aquela irregularidade se resolva. Então, é um desafio para nos lançar no cenário nacional e internacional como a primeira cidade sustentável. Para isso, então, utiliza-se na cidade conceitos científicos de gestão da cidade. A gestão pelas águas, a gestão pessoa a pessoa. Nós temos que saber que o sucesso de cada pessoa interessa ao município e que, portanto, o município precisa saber quem é ela, quais as suas necessidades e que, portanto, precisa ajudá-la. E aí nós imaginamos um contrato, realmente, cada pessoa do município. Quem que é, se é um jovem, se precisa de emprego, se é um idoso, se tem problema de saúde, o que pode fazer, né, pela cidade, por ela. Uma conversa franca com as pessoas, de esclarecimento, de muita informação, de convencimento, de ganhar o cidadão. Ao invés de ser aquele cidadão ali que cimenta o seu imóvel, que é um ato comum. Lembrá-lo, olha, você cimentou e está ajudando na enchente do Igapó. Ponto final. Ou a gente dá um jeito de readequar isso com o sumidouro, com a captação da água de chuva, ou você tem que ter consciência de que você está provocando o problema. Quando você tem sua calçada irregular, você está descumprindo a lei e tirando o direito das pessoas a acessarem as calçadas adequadamente, os idosos, enfim, né? Todo mundo que precisa de boas calçadas. Quando você se comporta errado, quando você corre no trânsito, desrespeita as leis. Mas como chegar a uma cidade enorme com 17 quilômetros de comprimento por 14?
incluindo outro município, Cambé, junto, só na bacia do Ribeirão Cambezinho, formador do Igapó, tem 9 bairros de Cambé. Se a gente dividir a cidade. Dividir para quê? Para tentar dar excelência de gestão. Como vamos tentar? Porque ao dividir a cidade, nós propomos a divisão de Londrina em 4 grandes regiões, onde teriam as agências de desenvolvimento. Não adianta criar algo similar às subprefeituras, como muitos municípios têm, com a tradicional e arcaica estrutura do poder público, né, que infelizmente precisa melhorar muito. Então nós imaginamos algo inovador, integração entre governos, federal, estadual e municipal. Tem uma série de políticas de governo federal que não são conhecidas, não são divulgadas e perdemos recursos, inclusive, da mesma forma do governo do estado. As empresas e as instituições, associações de moradores. Então, não há conexão, não há convergência. E nós não conseguimos traduzir na prática o conceito de cidade educadora. Então o grande paradigma é a aplicação do conceito de cidade educadora, na qual responsabiliza-se todos por tudo, o tempo todo, cobra-se todos o tempo todo e ajuda todos o tempo todo, com a participação de todos. Esse é o grande desafio. Nesse modelo tradicional de imaginar o cidadão como um cliente somente do serviço público, que reclama e que não faz a sua parte, porque infelizmente, amigo, quando a gente faz um raio-x da nossa postura, seja dos veículos que as pessoas têm, que poluem, que sequer plantam uma árvore, do imóvel que cimentou, da sua falta de atenção pelas políticas, pelas questões, pelos problemas, da falta de interesse da escola do seu filho, enfim, irregularidades diversas, problemas diversos causados por posturas humanas inadequadas. Então não adianta imaginar que vamos reduzir a violência aumentando somente o número de viaturas e polícia. É errado, tem que ir na origem. Na água, na questão da enchente, da contaminação, tem um princípio que se aplica a tudo, o chamado conceito de solução na origem. A solução na origem. A enchente, ela jamais será resolvida se não for na origem. E assim se aplica a tudo. Portanto, o conceito de cidade educadora, de cidade com gestão científica, com indicadores. Mas não sabemos se somos grandes ou pequenos, se somos corretos ou não, se não tivermos indicadores para determinada ação, determinado plano. Quantos carros eu tinha, quantos temos hoje na prefeitura? Quantos funcionários tínhamos, quantos temos hoje? Quantos procedimentos fez o funcionário do departamento A ou B? Quantas ruas foram percorridas por dia no sistema de controle? Quantas pessoas tem no serviço voluntário no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio? Quantas foram contactadas? Ou seja, a cidade é gerenciada sem indicadores. E sem indicadores não tem jeito. Nós precisaríamos de ter milhares de indicadores para saber realmente os avanços. Prefeito X foi melhor do que o prefeito Y, por quê? Por isso, por indicadores. Então, é fundamental ter indicadores. É fundamental conquistar o cidadão para ele sair da condição de um cidadão que demanda serviço público o tempo todo e ele já paga os impostos e tem esse direito, para um cidadão que investe no poder público, que compreende a demanda, que valoriza a sua cidade, que conhece a sua grandeza e aceita o desafio de transformá-la nessa referência de sustentabilidade. E essa é uma palavra mágica, é exatamente isso que temos que atuar. Para que e como se gerencia? Nós gerenciamos a cidade para sustentabilidade. Então é comum, por exemplo, eu sou ambientalista, vir me perguntar, João, e as águas? João, e o meio ambiente? Não, eu não penso em água, eu não penso em meio ambiente, eu penso em sustentabilidade. E você também precisa pensar em sustentabilidade, que é o pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental. Nós não vamos ter rios limpos com população pobre sem esgoto. Então, é um equívoco imaginar que dá para segmentar as coisas. Por isso que a chamada visão sistêmica e holística é exatamente de ver como um sistema, como um organismo. E que, portanto,
eu passear e conhecer e vivenciar o Rio Tibagi, que temos 82 quilômetros de Londrina, promove o ecoturismo e promove a minha qualidade de vida. Então, aquele jovem que no final de semana estaria provocando um problema lá na vila, poderia estar fazendo uma atividade como essa, por exemplo. E ali nós estaríamos promovendo os distritos, promovendo o ecoturismo. Então, a visão sistêmica é isso. É conseguir compreender a cidade, suas dinâmicas, seus desafios e suas grandezas. E Londrina, pelo conjunto de condições naturais que já tem, nos habilita a partir para esse desafio. Somos uma cidade com quase 90% de esgoto coletado e tratado. Grandezas incríveis, solo, clima, relevo, extensão territorial, aquífero Guarani, aquífero Serra Geral, ao lado da bacia limpa do Paranapanema com suas represas gigantescas. Temos água para abastecer 3 São Paulo, imagina que grandeza! Águas superficiais, subterrânea. Então, uma cidade já com grande infraestrutura urbana, universidades. Então, gente, somos um dos mais ricos municípios do mundo. Mas temos os problemas de todas as cidades degradadas e problemáticas do mundo. Violência alta, baixa qualidade de vida. Porque a questão gerencial, esses conceitos científicos de gestão de cidade, nunca foram colocadas. As cidades brasileiras, inclusive Londrina, têm um método de gerenciamento secular. Secretaria isso, secretaria aquilo, divide, já era. A concepção é outra. É claro, não vamos criar isso de um momento para outro, mas ao mobilizar, educar, chamar, colocar o cidadão na condição de gestor também, lembrá-lo que ele precisa fazer a sua parte o tempo todo. Por isso que nós idealizamos a figura do professor de cidade. A divisão da cidade nas 4 grandes regiões, as agências, depois nas 40 gerências, e depois nas 400 subdivisões. Então a cada 10, 15, 20 quadras tem um cidadão cuidando, controlando, levantando os terrenos, ligando para os moradores para vir limpar o terreno, para readequar, para plantar árvore, fotografando, levantando sobre a árvore, sobre a calçada, sobre o bueiro, varrendo quando se fizer necessário. Ele é ao mesmo tempo um planejador, ele é um pesquisador da cidade, ele é um educador, ele é um agente de cultura da paz. Imagine 510, que é o que nós imaginamos, para que a população aprenda a relacionar números, para que a cidade seja trabalhada em números e indicadores. Nós temos 510 mil habitantes, 510 pessoas trabalhando, 400 em campo e 110 em planejamento e gestão, mas com a mesma formação, que roda e vai para o campo quando é necessário. Ajudando na dengue, no controle dos resíduos, no trânsito, ajudando nas escolas, um novo profissional. É o único jeito, gente. Nós precisamos ter o Estado, ter o governo próximo das pessoas para ajudá-las e cobrá-las. E não conseguiremos sucesso se não fizermos isso. Gestão técnica, científica, planejamento total, gestão com foco financeiro. Não adianta querer exigir da administração um posto de saúde ou isso ou aquilo quando não tem previsão orçamentária. É impossível. As coisas têm uma metodologia. É preciso, portanto, que o cidadão compreenda o que é o orçamento, como ele se aplica. É preciso que ele entenda a burocracia também, que infelizmente é necessário, é um mal necessário, para evitar a corrupção. Que se potencialize mecanismos, como por exemplo o Observatório de Política Pública de Londrina, o Observatório de Gestão Pública, imagine. Quanto esse observatório, pelo seu trabalho, tenho a honra de ter ajudado a fundá-lo, já economizou de recursos públicos, e melhor, a postura hoje de quem faz o plano, de quem faz o orçamento, de quem faz a licitação, é muito mais cuidadosa. E isso então ajuda a cidade. E nós estamos dizendo que precisamos fazer isso com todos os temas. Todas as secretarias, todas as políticas têm que ser fortalecidos os seus conselhos e criar-se estruturas de controle, educação, fiscalização e monitoramento. Ou seja, a cidade educadora, a cidade com a cultura da paz.
na origem das posturas das pessoas. Quem estuda a questão da paz, da violência, entende que só tem um jeito se implementarmos isso no dia a dia das pessoas. Que o cidadão pacificado, ele está aceito a iniciar um diálogo. Esse diálogo que nós precisamos fazer de colocar a população de volta na escola, entre aspas, de criar mecanismos para que ela possa ouvir essas palestras, conhecer a magnitude desse projeto e aceitar o desafio que é coletivo e individual de transformação, de postura do seu imóvel, com o selo azul do imóvel, a readequação, a captação de água de chuva, o aquecedor solar nos imóveis, que a gente pode fazer isso de forma coletiva. O toco lá da calçada precisa ser removido, que o sistema ajuda, a árvore que precisa ser plantada. Enfim, esse é o desafio da cidade educadora. É Londrina servindo de modelo. O grande desafio, o grande programa, por isso que a grande diferencial do sistema ecometrópole, do eco, é exatamente o plano. O projeto é o grande diferencial. E depois, ganhar as pessoas, os diferentes níveis de governos e de cidadãos, empresas e instituições. Participe desse esforço. É muito importante para Londrina e para o Brasil que estamos fazendo aqui. Nós já temos esse conjunto de condições, já nos habilita, já somos muito bons. Portanto, depende da nossa união, da nossa integração para sermos essa referência internacional de sustentabilidade. Viva Londrina Sustentável!